Marauenses pelo Mundo, sexta temporada, mais um bate-papo que você acompanha toda quarta-feira, às 4 horas, na 94.7. Você também acompanha em vídeo no YouTube, no Facebook, no Spotify e os cortes no Instagram e no TikTok. Aproveita para seguir @MaisNovaMarau e também para se inscrever no nosso canal. Marauenses pelo Mundo, sexta temporada. E o papo de hoje é com Eduardo Bordignon, que está na Itália, na Sicília. O nosso papo é um papo de bola, é futebol. Vamos falar sobre essa trajetória, a saída do Eduardo aqui de Marau até a Itália e saber como é que é o dia dele por lá. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes e que acompanham o programa. É um prazer falar contigo mais uma vez aqui na rádio. E vamos bater esse papo aí que... Mais uma vez te agradeço, que sou muito feliz de fazendo parte dessa temporada desse programa. Legal, 24 anos e já com uma história bem interessante no futebol. Vamos começar do começo. Teu sobrenome é extremamente conhecido por aqui, né? Nos bastidores você me disse que não encontrou ninguém ainda com o teu sobrenome, mas por aqui tem bastante Bordignon aqui em Marau, né? Sim. Aí em Marau, como eu te disse antes, eu tenho um tio que ainda nem conheço. Tem muito Bordignon aí em Marau. Então eu te conto um pouco da minha trajetória. Eu, dos 9 aos 10 anos, eu comecei no sindicato. Futebol de salão. Como eu era mais gordinho, me botaram pro gol. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Aí depois eu fui pro futebol de campo, tinha o Safurfa Vila Nova, ali no campo da Metasa. Comecei ali, depois fui chamado para a categoria de competição, que era o Vila Nova de Passo Fundo. Fiz ali dos 13 aos 15. Depois dos 15 aos 17, o Vila Nova fez uma parceria com o Gaúcho. Aí dos 15 e 16 eu fiz na base, e depois com 16 a 17 eu já subi pro profissional. Aí com 17 para 18 eu fiz a minha base ali no Marítimo, que tinha o Marítimo Brasil. Veio os portugueses fazerem uma pré-temporada aqui no Brasil, foi em Osório, viram os treinamentos, eu tive um mês em teste, fui aprovado nesse teste e aí que começou tudo, que fui para Portugal. E de Portugal, agora aqui na Itália. Que legal. Em Portugal, qual foi o momento que você foi para Portugal? Em que ano era? Era pouco 2018, 2019 ali. Eu tive um período curto ali de 3, 4 meses, voltei para o Brasil e depois tive que voltar de novo. E da outra vez, eu tive o Covid e tive que também mais uma vez interromper a carreira pelo Covid. E agora na Itália faz um ano que eu tô aqui. Que legal. Goleiro, profissão goleiro. É uma profissão ingrata ou não? Porque o pessoal... Vou falar sobre o meu time, né? O pessoal tá precisando de um goleiro no meu time, né? Não vou revelar, mas tem aí um cara ali que o pessoal implica muito com ele, né? Eu acho que você podia mandar o currículo lá pro meu time para ver se tem vaga. Mas é uma profissão difícil no futebol, ou você acha que não, Eduardo? É difícil, Mauro, e infelizmente no Brasil o meu perfil não entra, porque supostamente eu sou baixo pro futebol brasileiro. Qual é a tua altura, Eduardo? Tem 1,81, 1,80. Entendi. Aí no Brasil, no Brasil menos de 1,85 eles nem te olham, na verdade. Isso, na verdade, agora tá mudando pelo jeito, porque temos ali o exemplo do Sommer, da Inter, temos o exemplo do Raya, do Arsenal, que estão mudando um pouco esse pensamento preconceituoso do goleiro. E sim, é uma posição delicada. Eu até te conto agora a gente fez as semifinais de playoff para subir de divisão aqui na Itália, e nos primeiros 15 minutos de jogo eu entreguei um gol. Eu saí errado lá, fui fazer uma cobertura defensiva, acabei errando, tomamos o gol. E nos 89 minutos nós perdíamos por 3-1. Depois nos 90 a gente fez 3-2 e nos 94 3-3. Fomos para os pênaltis, eu peguei o último pênalti e classifiquei a equipe. Pois é, aí tem isso, né? Vamos imaginar o jogador de linha, né? Se ele comete um erro de passe ali, vamos imaginar no meio campo. E aí o time, de repente, aí com esse erro faz o gol, pode até ser citado, né, esse erro, né? Mas se o goleiro comete um erro, é na cara do gol, né?
E normalmente um erro do goleiro é fatal, né? Como o pessoal fala. Então não é muito fácil, né? Deve ser uma pressão absurda embaixo da trave ainda. É complicado, ainda mais agora a gente tem uma responsabilidade a mais, que agora o futebol de hoje está muito mais moderno. A gente não tem só o que defender, a gente também agora é uma opção de passe. A gente é o 11º jogador. E o estilo de jogo do nosso treinador exige muito o goleiro jogar com os pés. Então, tu tem que fazer a parte do jogador e também a parte do goleiro, ou seja, a responsabilidade é dobrada. Eduardo, você esteve aqui no Brasil por muitos anos, nas categorias de base, foi para Portugal, teve essa experiência e agora está na Itália. Quais são as diferenças que você percebeu Brasil, Portugal, Itália no dia a dia, no treinamento, no nível de exigência que é feito para o atleta do futebol profissional? No Brasil, eu posso dizer que ali nos meus 13, 14 anos, eu tive um tempo também para ir para o Grêmio. E eu comecei a fazer injeções e tomar medicamentos para conseguir crescer e não consegui. Aí não atingi a altura e acabei não ficando. E isso muda um pouco também na questão da altura. Aqui eles estão relevando um pouco. Eles estão começando a relevar isso. Começa por ali. Depois, a intensidade de jogo. No Brasil, a gente tem jogadores muito, muito técnicos, mas nem todos defendem. Tipo, atacam em 11 e defendem em 8. Aqui na Itália não. Aqui na Itália a gente tem a mentalidade que é primeiro defender, depois atacar. Tu defende em bloco, ataca em bloco. A defesa é o ataque aqui. Por isso que tu vê um jogo, talvez do futebol europeu, tu fala, caramba, mas que jogo feio. Não é que é um jogo feio, é que é um jogo estudado e um jogo muito, muito, muito rigoroso taticamente. É isso que falta para nós, eu acho, um pouco mais de rigor tático dos treinadores. A gente olha muito para a parte técnica, física do jogador e esquece a parte mental e tática, que é muito importante no futebol de hoje. Bom, Eduardo, você está em que time hoje e como é que são as competições que vocês estão disputando nesse momento? Eu estou no Montelepre Calcio, na província de Palermo, da Sicília. A gente atualmente está no campeonato de promozione da Itália. E agora a gente acabou de fazer playoffs, perdeu o campeonato por 2 pontos, infelizmente na penúltima partida. E agora está esperando o sistema de repescagem para ver se a gente consegue subir através das repescagens para a divisão de cima, que seria a Itialense. Eduardo, futebol para mim é uma experiência incrível no que diz respeito à resiliência, né? Você disputa uma partida, você pode, junto com o time, ter feito uma atuação ruim, perder o jogo, mas tem a oportunidade logo em seguida de se recuperar, de fazer uma grande partida, de entender onde é que está teu erro e de repente uma partida que é negativa hoje, amanhã uma vitória, às vezes até uma goleada. Como é que é lidar com isso? Como é que é lidar com essa emoção, com essa pressão aí que se tem? Agora tu tocou num ponto importante, que é o que diferencia muita coisa. O futebol, na verdade, se resume à constância, porque para a torcida o jogador tem que ser sempre 100%. E é impossível tu fazer sempre os jogos 100%. Tu vai errar, tu é humano, vai ter um dia que não é teu dia, tu vai acordar, as coisas não vão dar certo. Tu tem que ser forte mentalmente e não se abalar com o erro. Tu tem que fazer do erro um aprendizado. No momento que tu aprender que o erro não é uma coisa de se jogar culpa, e sim um aprendizado para evoluir e não voltar a repetir, as coisas se tornam mais fáceis. Eu acho que esse é o problema meu, inclusive, apesar de hoje que o nosso psicólogo do time, eu aprendi agora isso, com 24 anos. O Piero Gatto, que é o nosso diretor esportivo e também mental coach, ele fala isso, que o erro tá ali para acontecer, porque a gente não pode se abalar com ele. É deixar as coisas trabalhar naturalmente e aprender com o erro, porque a gente não é máquina, a gente é ser humano, e o ser humano tá ali para errar. E só erra quem tá em campo. E essa preparação aparece quando uma equipe muitas vezes sai em poucos minutos perdendo o jogo, né, por 1, 2, às vezes 3-0, e você assiste aquelas partidas épicas, né, em que o time que está sofrendo essa derrota consegue virar isso de uma forma espetacular, né? Isso dentro da mesma partida fica muito evidente, né? Exato, eu não sei se tu acompanhou agora nas últimas semanas, teve o Inter e Barcelona. Sim, pela Champions. Com certeza. Aquele foi um jogo que resume tudo que a gente está falando: força mental, física, coração, entrega. Aquilo para mim, essas partidas são inesquecíveis. E entra tudo isso:
o jogo mental. Se é difícil para nós se preparar mentalmente, que eu falo numa divisão semi-profissional que seria a Promozione, pensa os caras que estão jogando uma Champions League, uma Copa do Mundo. Tem que ser muito forte, muito, muito forte mentalmente. Eduardo, hoje você vive só do futebol, mas não foi sempre assim, né? Não, não. Quando eu estive em Portugal, eu fazia do futebol, na verdade, aquele dinheiro a mais. Teve 1 ano que eu tive em Portugal que eu só vivia do futebol. Mas depois a minha mulher foi morar comigo a Portugal, as contas começam a ficar maiores, tem que pagar nós o aluguel. Geralmente quando tu vai sozinho é o clube que paga. E aí o futebol o dinheiro que eu ganhava no futebol não bastava. Graças a Deus aqui na Itália eu só vivo do futebol. Legal, Eduardo. Agora vamos falar um pouquinho da tua saída do Brasil para ir para Portugal e também serve para o local que você está agora. Como é que foi a tua preparação, né? E aqui saindo um pouquinho da parte profissional do futebol, como é que foi a tua preparação, Eduardo, né? Psicologicamente, em termos de cultura, essa preparação com a família, para a tua saída daqui para ir para Portugal e depois Itália. Como é que você se preparou para isso? Na verdade, Mauro, o meu pai, ele já jogava futebol. Meu pai, ele não chegou a jogar, acho que profissionalmente, mas jogou amadores, conhecem ele, aqui na cidade, meu pai. Então ele sempre me colocou o futebol no sangue e a gente já estava preparado que eu cedo ou tarde eu estaria pronto para sair de casa. Mas sendo sincero para ti, eu não me esperava que a minha primeira experiência ia ser fora do país. Porque no Gaúcho, como eu te disse, eu fiz um tempo profissional, mas eu não cheguei a jogar, porque eu era muito novo, 16 anos. Então, a preparação mental foi um pouco difícil, porque com 18 anos tu sair do teu país, menos mal que Portugal fala português, mas tu deixar a tua casa, a tua família, os teus amigos, o feijão e o arroz, o churrasco, para trocar para tu comer, passar a comer bacalhau e outras coisas, exige muita, muita, muita preparação e muita mentalidade, porque não é uma pessoa com 30 anos, é um moleque de 18 anos que está indo atrás de um sonho incerto. Então a gente abdica de muitas coisas para quem quiser fazer futebol para chegar lá, e quando chega lá ainda é mais difícil do que a gente pensava, porque tem que lidar com a saudade, tem que lidar com a saudade de casa, tem que lidar com a pressão, tem que lidar com muita coisa. E com a mudança contínua, né? Com a mudança contínua, sim, porque de vez em quando a gente não espera que te tratam de uma forma, acabam te tratando de uma forma diferente, não acabam te tratando como tu é acostumado no Brasil. No Brasil a gente é mais caloroso, receptivo, não significa que a gente vai sair do Brasil e vai ser bem tratado em outro país. Tem que ser também forte nisso. E tipo, se tu ficar doente, acontecer alguma coisa, se tu tá sozinho, no meu caso eu tinha sempre minha mulher. Mas no caso de outras pessoas que estão sozinhas, também tem que ser muito forte para saber passar por isso sozinho. Não tem mais o pai do teu lado, é muito difícil. É tem que se difícil, preparar né? muito bem. Eduardo, em Portugal, não sei se você concorda comigo, mas Portugal eu acho que a língua facilita muito e de repente até nos dá a impressão que é quase a mesma coisa que no Brasil, mas é Europa e é muito diferente a cultura do português. Só a língua é parecida. Dá para afirmar isso? Sim, a língua é parecida, mas no momento, eu te faço uma confissão aqui, eu tinha que parar, pensar e pedir para eles falar um pouco mais devagar, porque quando eles falam rápido também não se entende, eu te juro, não se entende. E da primeira experiência que eu tive, que foi na Madeira, ainda é pior, que eles falam tipo um dialeto. Seria como nós falamos aí entre nós no sul, entendeu? A gente começa a usar tipo termos nossos e fica difícil. Aqui na Itália também, aqui tem os dialetos. E cada região tem o seu dialeto. E se eles começam a falar no dialeto, também tu não entende nada. Mas com certeza a língua facilitou muito, muito, muito no começo para minha adaptação, que foi ali 1 ano e meio para me adaptar bem. Eduardo, e as principais diferenças culturais que você percebeu e até desafios, né? Brasil, Europa. Começar por Portugal, eu acho. O fato deles serem mais reservados, entendeu? Por exemplo, tu vai no Brasil, numa praia, tem um monte de pessoas jogando bola, ali correndo, brincando.
Lá em Portugal eles vão na praia para descansar, para relaxar. E também eles são muito diretos. Por exemplo, a gente quando quer dizer não para alguma coisa, a gente sempre enrola, dá aquele jeitinho de não ser grosso. Eles na lata não é não, entendeu? Essa é a diferença. E aqui na Itália, a principal diferença no começo foi a alimentação. Que aqui a alimentação é muito curioso, aqui a tradição é comer massa todos os dias. Pelo menos uma vez por dia se come a massa. E tu vai no mercado, tu vai comprar arroz, tu vai comprar feijão, te sai bastante caro do que tu manter a alimentação deles aqui, que te custa muito menos. E com o tempo tu vai acostumando. Eu, por exemplo, agora não consigo ficar sem massa mais de 2 dias. E como jogador de futebol, você provavelmente tem a sua dieta, tem uma alimentação regrada, né? Sim, sim. Não tão regrada, porque a minha dieta se baseia em déficit calórico. Tipo, eu tenho que consumir menos calorias do que o meu corpo gasta. Por exemplo, o meu corpo gasta 2.000 calorias, eu posso ingerir 1.900 para não engordar. Então eu tenho que calcular mais ou menos ali o que eu como num dia. Por exemplo, eu como um chocolate ali, eu sei que tem 400 calorias. Não posso comer mais e passar do meu limite. Essa é a minha dieta, entendeu? Eduardo, quanto tempo você está na Itália agora? Eu cheguei na Itália fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado, Fevereiro do então ano já faz mais de um ano. E nesse período, né, você conseguiu ter experiências turísticas com a tua esposa? Como é que foi essa tua rotina aí também fora do trabalho? Na verdade, quando eu cheguei para fazer cidadania, a gente ficou como se diz aqui eles chamam de paese, que é tipo uma cidade que não é considerada cidade, tipo bem pequenininho. Eu fiquei em Fondachiale Fantina, que fica em Messina. Fiquei 3 meses ali, e três meses. E chegou a minha mulher nos últimos 1 mês e meio. E a gente fez o quê? A gente não conseguiu fazer muita coisa porque tinha que esperar o vídeo ele passar para ver se tu realmente morava naquela casa. Então a gente conhecia só um pouco da Sicília. A gente conheceu a parte de lá. Depois eu fui para o Brasil, como eu te disse antes, acabei me casando e tudo mais. E voltei para cá. E ela ficou no Brasil um tempo. Aí eu vim para a parte de Palermo. Aí as cidades que a gente conhece é Palermo e as cidades que eu fui jogar futebol, porque acabou a temporada agora, nesses últimos 2 meses agora que a gente vai começar a conhecer um pouco as partes da Itália, essas férias que a gente tem agora. Legal. E essa tua rotina como jogador de futebol é puxada durante a semana, joga fim de semana? Como é que é essa tua rotina aí? Quando a gente estava em temporada, eu no começo eu fazia academia pela manhã e treino à tarde. A gente treinava de terça a sábado de manhã. De manhã se faz a rifinitura, que eles falam no italiano, que é acertar os detalhes para o jogo. É bola parada, é como tu vai fazer a pressão, para bater um pouco de pênalti, faz um trabalho de cruzamento e chute. E eu fazia academia de manhã, só que eu comecei a me sentir muito, 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 muito cansado. Então eu comecei só mesmo a jogar no clube. De manhã eu descansava, caminhava um pouco, andava num café aqui, pegava um café. E assim, depois eu comecei a cansar. No final da temporada ele não conseguia fazer os dois. E na cidade que você tá, conta um pouquinho pra gente como é que ela é. Cara, como é que eu posso te explicar uma cidade parecida com a que eu tô? Vila Maria é uma cidade pequena, mas perto da capital, que é Palermo. Montelepro se chama a cidade que eu tô no momento, tem 6.000 a 8.000 habitantes, a Montelepro. Mas tu vai de carro a 15 minutos daqui, já tem Palermo, que a gente já fala de 1 milhão de pessoas. Então, para quem quiser vir para Itália, para Sicília, convém fazer isso. Tu morar numa cidade mais pequena, que o aluguel, as coisas custam de menos, e vai trabalhar numa cidade grande,
do que morar numa cidade grande e ter que pagar o aluguel numa cidade grande, porque um aluguel em Palermo custa muito. E essa é a estratégia que tem que ter. Tu tem que morar numa cidade pequena e quiser trabalhar. Para quem quiser emigrar para a Itália, é uma sugestão que eu dou. Eduardo, tem outros brasileiros aí que no seu time, na cidade ou aí na região que você tem contato? Cara, aqui, infelizmente, até agora não encontrei nenhum brasileiro. A gente, no nosso time, tem o de brasileiro, mais 5 argentinos. E, infelizmente, aqui em Montelepre, difícil. Em Palermo tem, mas até agora não acabei encontrando nenhum. Quando você diz que é brasileiro para uma pessoa aí da Itália ou de fora, qual é a primeira reação? Qual é a imagem que eles têm do Brasil e do brasileiro? Para eles aqui, na verdade, a nossa vida é dançar samba e jogar futebol. A primeira coisa que eles falam, o italiano te olha assim, o samba do Brasil. Aí eles começam, tipo, falar do samba, do carnaval e do futebol, que são as coisas que eles veem o Brasil dessa forma, que a gente é um povo alegre, que joga futebol muito bem e tem o samba como cultura, o carnaval. Mas para você que é jogador de futebol, com certeza isso é bom, né? Porque se eles reconhecem o país como um país que o futebol é praticado com qualidade, com certeza já vão pensar o seguinte, esse cara aí é bom. O problema, sabe qual é, Mauro? É que eu falo, mas tu de onde sei? Eu falo, não, eu sou do Brasil. Mas brasiliano importa. Tipo, vai jogar na linha, o que tá fazendo? Tá brasileiro e tá jogando no gol. Legal, legal. Eduardo, no futebol, como é que tá o teu contrato hoje com o time? Você tem um contrato com o time? Você joga a temporada, competição? Como é que funciona? Porque eu quero saber o que você está planejando para o teu futuro como goleiro aí na Itália, né? Você vai continuar nesse time? Tá mirando outra divisão? Quem sabe outra competição? Como é que tá o teu planejamento aí? Mauro, é o seguinte, o contrato aqui, tu faz de temporada a temporada. E a gente, como tá esperando repescagem, eu quero dar prioridade para o Montelepre, porque é muito legal e satisfatório tu subir com um time para uma divisão e continuar no time fazendo aquela outra divisão. Porém, eu e um dos representantes que eu tenho, que é o Ivano Vetteri, que ele é italiano, que é o meu empresário, da Cautio Media Agency, ele também está vendo coisas e chegou já a proposta para mim para fora da Itália, chegou já para fazer a terceira divisão no Emirados, chegou a Série A de San Marino, chegou até para fazer a própria promoção em Sardenha, que é sempre em Itália. Chega ofertas de outros lugares, só que para mim fica difícil se mover, que eu tenho que pensar também que eu não quero mais ir sozinho, eu tenho a mulher do meu lado e eu gosto de estar sempre com ela, trazer ela junto, assim não é justo eu ir sozinho e ela também não conhecer o mundo, eu acho justo tu dividir os momentos com a pessoa que tu escolheu estar do lado. Com certeza. E hoje ela tem uma atuação profissional aí? Sim, ela trabalha num pub do nosso vice-presidente. Aí ela faz o trabalho de limpeza pela manhã e à noite ela ajuda na cozinha. Ela trabalha no pub do nosso presidente, do vice-presidente do time. Que legal. Eduardo Bordignon, 24 anos, goleiro, tá jogando na Itália, na Sicília. Foi um prazer falar contigo, desejar sucesso para você, te agradecer aí pelo papo, né? Já teve aqui na empresa em outros momentos, quando chegar para cá, venha novamente tomar um café aqui para a gente conversar e deixa o teu recado, manda um recado que eu tenho certeza que a tua família está assistindo aqui o programa. Primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer. E esperamos você, tu, Bruno, toda a equipe aí, uma visita aqui na Itália, comer uma pizza e uma massa. O café da rádio é bom, eu com certeza quando eu for para Amaral eu vou ir tomar um café, pode ter certeza disso. E queria dizer para toda a minha família que está assistindo que eu mando um beijo, que eu tenho saudades. E também eu quero agradecer minha mulher que está aqui comigo todos os dias, não é fácil ela deixar a família dela aí no Brasil me acompanhar nessa jornada. E agradecer a Deus de poder fazer o que eu amo todos os dias, que é jogar futebol e viver esse sonho. Posso não chegar numa divisão alta, mas o meu sonho era viver do futebol e graças a Deus eu estou conseguindo fazer isso. E
E não tem melhor forma de encerrar o programa do que agradecendo a Deus e as pessoas que eu amo. Com certeza. Eduardo Bordignon, sucesso para você, foi um prazer bater esse papo. E lembrar você, ouvinte da Mais Nova, que Maranhense pelo Mundo está na 6ª temporada. Esse foi mais um papo incrível aqui, conhecendo a história pessoal, profissional do Eduardo, que está na Itália. E você vai conhecer outras histórias aqui toda semana. Quarta-feira, 4 horas, você acompanha no rádio, no YouTube, no Facebook, no Spotify e os cortes no Instagram e no TikTok da Mais Nova Amaral. Até quarta-feira que vem. 6ª temporada de Maranhenses pelo Mundo. Oferecimento: Instituto Mix, para cada sonho, uma profissão. Alumaral, esquadrias de alumínio, vidro e PVC. CCAA Inglês e Espanhol, com o melhor método e os melhores professores. Potatoes Burger, hambúrguer artesanal feito na hora. Giareta Odontologia, cuidando da saúde bucal da sua família. Personalize Viagens, fascinados pelo mundo. Sua viagem começa aqui. Realização: Mais Nova Amaral, com você em todo lugar.